Sabia que eu passei a me arrumar por causa de vocês? Sabiam que vocês me tiram da cama, que vocês me motivam, que vocês são a minha terapia, me fazem levantar, me fazem olhar para a vida com outra perspectiva? Sabiam? Pois é, saibam disso. Por isso, dá o like, ativa o sininho, me siga lá no meu canal e seja bem-vindo no meu canal. Amém? Sejam bem-vindos. A paz do Senhor. Hoje eu vou falar do tema que é muito que tem a ver comigo. Eu vou falar de mesmo em Cristo eu tinha um desejo de ser feiticeira. E eu vou explicar por quê. O ser humano tem fascínio pelo poder. O ser humano quer poder. Qualquer coisa que tenha a ver com poder, ele quer, ele almeja, anseia. E o pai da mentira, o diabo, sabe perfeitamente disso. E todos os dias ele nos tenta a isso. Todos os dias a tentação dele, não é à toa que uma das tentações de Jesus foi: vou te dar tudo, terás domínio sobre a terra. Porque desde que Deus disse, tome a terra, domine-a, o ser humano tem isso dentro de si. Tem um desejo ardente pelo poder, por dominar. E o inimigo sabe disso. E todos os dias ele faz isso. Todos os dias ele nos tenta com o poder, nos tenta com domínio. Todos os santos dias. E eu era viciada em vídeos como testemunhos evangélicos de ex-bruxos, ex-bruxas, ex-feiticeiras, ex-feiticeiros. Eu era muito viciada nisso. Eu estava num vídeo à noite, outro vídeo de manhã, outro vídeo à tarde, e eu podia ver 3 vídeos de testemunhos de ex-bruxos, ex-feiticeiras, o dia todo. Eu podia ver isso. E então eu comecei a pensar sobre alguns testemunhos e o Espírito Santo levou isso no meu coração já há pouco tempo, que eu comecei a ouvir esses testemunhos e eu comecei a refletir comigo mesma. Por que eles vêm falar disso? Há quem vem testemunhar e diz assim: era poderosa. Quando eu quisesse algo, eu tinha. Quando eu quisesse dinheiro, eu tinha. Qualquer coisa que eu quisesse. Tem um testemunho de uma angolana, Jandira. E ela disse que quando ela quisesse dinheiro, era só pegar, ela só desejar e dizer que queria dinheiro, e os pais com fatos e gravatas iam à procura dela. Ou seja, deputados iam à procura dela com malas de dinheiro, procuravam o bairro todo até encontrá-la. E eu então comecei a refletir: meu Deus, como pode? E no testemunho dela, em momento algum, ela vai dizer as desvantagens. Em momento algum ela fala das desvantagens. Irmãos, cuidado com testemunhos de ex-feiticeiras ou suposto ex-feiticeiros, ex-feiticeiras que não falam das desvantagens de estar naquele mundo. Ela começou a contar as vantagens só. Éramos poderosos. Quando falávamos fogo, era fogo. Quando falávamos não sei o que, não sei o que. E quando eu fui numa igreja, um dia, eu entrava nas igrejas, eu destruía, eu fazia. E a minha pergunta era: onde é que estava Deus nisso? E eles: você que não jejua, não estão gordos com pecado, não estão gordos com não sei o que. Eu, depois de perceber que é pela fé, eu então comecei a perceber que esses testemunhos são enviados de Satanás para começarem a ludibriar o povo de Deus, para pensar que você não está a fazer o certo, que você não está a orar mais, que quando te acontecer alguma coisa não é Deus, é porque você errou, é porque você pecou e deu brecha ao Satanás. Nem sempre que acontece algo, nós demos brecha a Satanás. Às vezes é vale, às vezes é purificação de Deus nas nossas vidas. E elas começam a contar esses testemunhos, elogiando aquele mundo. Nós entrávamos nos mares, entrávamos não sei aonde, eu entrava com o corpo. Cuidado com esses testemunhos, irmãos.
não edificam, não edificam. Eu realmente vi um testemunho de uma irmã, de um irmão que foi ex-bruxo, que ele disse que foi raptado, que não sabia escrever nem ler até os 21 anos, que se perdeu da mãe dele e depois reencontrou a mãe dele aos 21 anos de idade e não sabia escrever nem ler, que ele ficou canceroso na cadeia, que ele passou mal. Aquele testemunho me fez chorar e me fez ver o agir de Deus na vida dele. Ele contou as desvantagens de estar naquele mundo. Ele contou as vantagens, que tinha carro, tinha vida feita, mas não era feliz. Mas outros contam só as vantagens. Qual é a vantagem de tu chegares e contares só as vantagens? Se Deus te libertou de um caminho, de um mundo, por que contas só as vantagens? E eu fiquei então naquela, uau, então esse mundo é bom. Então parece que é bom. Então posso ter poder. Já anseiava por poder e aquilo me fazia mal. Só que em contrapartida, eu via esses testemunhos de ex-bruxos que contavam as vantagens de estar no mundo das trevas. E eu também via os testemunhos dos irmãos santíssimos, que Deus lhes levava no inferno. Eu fui lá no inferno, eu vi a irmã que usou make-up, eu vi a irmã que usou calças, vi a irmã que usou roupa jeans, vi a irmã que cortou as sobrancelhas, que cortou os pelos, vi as irmãs que trançaram os postiços, cabelos postiços e não sei o que, vi a queimarem no inferno. Vi mais pessoas, pessoas que tinham coisas do diabo, não puderam entrar no inferno. A irmã era uma peruca, não entrou para o céu por causa de uma peruca e então estava no inferno. E eu ouvia também esses testemunhos. E de certa forma, esses testemunhos me ajudaram porque eu tinha um certo medo do inferno, eu tinha pavor do inferno, então eu não adorava a Deus por amor, pelo que ele era. Eu adorava por medo do inferno. De tantos testemunhos que eu via, eu não sabia como é que andava. Para mim era como que tudo é pecado. O que é que eu faço da minha vida se tudo é pecado? Como vou viver de agora em diante? Estava a roubar a minha paz. Se você vê esses testemunhos, se você assiste esses testemunhos como eu, liberta-te disso. Sai desse tipo de testemunhos do inferno. Não queira saber o que está lá, o que não está. Porque nós já temos o exemplo, Jesus já falou do rico e o Lázaro. E a Bíblia explica muito bem acerca da história do rico e o Lázaro. Não temos que estar lá, não sonhar para estar lá. Eu já desejei que Deus me levasse também no inferno para ver com meus próprios olhos. Já desejei que Deus também me levasse para o seu arrebatamento de espírito. Eu sei que existe, eu sei que é real. O arrebatamento de espírito. Deus pode te arrebatar para te levar num outro lugar. O Espírito Santo arrebatou Filipe depois da conversão do eunuco. É certo, existe. E podem ser arrebatados sim. Mas nesse meio também tem se infiltrado os mentirosos, os falsos. Tem se infiltrado os que se acham saber. Os que se acham saber. Um que sonhou só com um fogo vai dizer que foi para o inferno. Que viu não sei quem. Que viu não sei quem. Amados, vamos ser racionais. O culto que nós devemos prestar a Cristo deve ser um culto racional. Saber por que estamos a adorar a Deus, saber por que estamos a crer em Jesus, por que meditamos na palavra dele. Não é tudo que vem, nós temos que receber. Foi para o inferno. As irmãs que usaram calças, usaram batons, usaram as sobrancelhas cortadas, os não sei o que, usaram as unhas postiças e não sei o que,
estavam lá a arder no inferno. E cadê a fé? A pergunta é, onde é que está a fé? Se a salvação é pela fé, onde é que está a fé? Por que temos que ouvir pessoas que vêm e dizem, eu fui no inferno, eu vi o fulano de tal, vi o pastor tal, o pastor que usou calções, que usou short, hein? A pastora que usou batom, usou unhas postiças, foi para o inferno porque tinha uma coisa do diabo e o diabo veio reclamar. Irmãos, será que Deus vai mandar o filho dele único para morrer por você? Para não te fazer meter postiço? Para não te fazer meter unhas plásticas? Para não te fazer usar calças? Para não te fazer usar batom? Será que a salvação tem a ver com batom? A morte de Cristo tem a ver com postiço? Lembrando que no Antigo Testamento, ou nas épocas dos apóstolos, os homens usavam aquelas calças de dentro e as batinas, as capas por cima. As mulheres usavam saia, era o tempo deles, era o que tinha. É a história deles. Quando vem para a nossa história, é muito diferente. A própria Bíblia fala que a ciência evoluirá. Nós fomos evoluindo na medida que fomos andando, as nossas vestimentas foram evoluindo. Há alguém que foi estudando e viu que as saias quando voam deixam as mulheres descobertas, nuas. E então vai usar umas calças, não é para escandalizar. Essas calças que escandalizam, que deixam o corpo todo marcado, é já a ideia do estilista diabo. É já a ideia deles. Eu não estou a dizer que temos que usar calças, não. Mas quando usarmos, devemos usar com blusas decentes. Com blusas compridas. Para tapar a parte em que você acha que és avantajada e que está a aparecer nas calças. É por isso. Será que é por causa de calça que você vai para o inferno? Será que Deus vai perder a tua alma que veio buscar com o sangue do filho dele por causa de uma calça? Hein? Por causa de uma blusa de alça? Por causa de um batom? De um postiço? Eu ainda acredito que a salvação é muito mais do que usos e costumes. A salvação é muito mais do que uma maquilhagem. A salvação é muito mais do que isso. O reino de Deus não é sobre o que vestimos ou comemos. Eu acho que é sobre o que nós somos. O que nós somos e o que fazemos. Quando eu uso a tal calça, o que é que eu vou fazer? Vestir-se modestiamente. Vestir-se modestiamente é não escandalizar. É não fazer o irmão que está ao lado pecar. Não tem a ver com calças, com batom. Não tem. É verdade, tudo que a Bíblia vai falar que é contra é o exagero. É o exagero. Você sabe que é avantajada, tá com as leggings e as blusinhas apertadas e você anda assim e as pessoas, os irmãos na rua não conseguem se conter, não conseguem controlar os desejos porque tá a ver a irmã ali. É por isso. Agora, dizer que as pessoas vão para o inferno por causa disso, irmãos, parem com isso. Eu tive que ligar para o meu pastor para falar com ele.
Eu vejo muitos desses vídeos, vejo vídeos, testemunhos de pessoas que foram para o inferno, testemunhos de pessoas que eram feiticeiras e que não lhes aconteceu nada e que só vieram para Cristo porque lhes deu vontade. Testemunhos de pessoas que estavam lá, eles levaram para o céu e depois foram para o inferno e depois viram pessoas lá no inferno, viram pessoas eram fervorosas na fé, mas por causa de uma peruca foram parar ao inferno. E o meu pastor disse: cuidado com esses vídeos. Tem muita enganação. Tem muito engano no YouTube. Hoje em dia, qualquer pessoa que sonhou, qualquer pessoa que teve um pensamento e acha que é sonho, vai querer vir aqui no YouTube e vai dizer: eu fiz, eu sonhei, eu vi. Cuidado com o engano. Cuidado com o engano, porque o engano tem destruído vidas. O engano está a destruir vidas, está a destruir almas. Porque pessoas que dizem: se eu já vou para o inferno porque eu uso isso, então eu vou para o inferno. Outras pessoas se deixaram ficar velhas porque é tudo pecado. Tudo é pecado. Se pensarmos bem, tudo é pecado, é verdade. Não chegaremos à santidade. Para que nós nos santificamos dia após dia? Para que nós nos santificamos dia após dia? É porque é pecado. Nós estamos no mundo do pecado. O mundo jaz no maligno. Jesus disse: o que contamina é aquilo que sai, não é o que entra. O que está no teu coração, esse ódio, esse coração duro, você até... Deus pode te levar no inferno e ver todas as pessoas que usavam maquilhagem, que usavam unhas postiças. Se o teu coração é duro como pedra, é para lá que você vai. Porque é o que está no teu coração. Amém? Vamos limitar de ouvir esses enganos. Os que partilham estão a dar ibope para esses enganos. Os que comentam estão a dar ibope para esses enganos. Os que curtem, se inscrevem, estão a dar ibope para esses enganos. Estão a fazer com que esses enganos girem o mundo. E está a destruir vidas. Por pouco, eu não fui. Eu já fui enganada. Por pouco eu não caí. Por pouco eu não caí. Se vires alguém que se diz ex-bruxo, ex-bruxa, e conta um testemunho que você não vê sofrimento no testemunho, que você não vê uma trajetória difícil naquele mundo que ela estava, que ele estava, limita-te. Saia desse vídeo imediatamente. Porque não vai te agregar valores nenhum, não vai te trazer arrependimento nenhum, não vai te trazer edificação nenhuma. Não te vai edificar. Porque são pessoas enviadas por Satanás para ludibriarem a igreja de Deus, para te fazerem pensar que aquela vida é melhor, para te fazerem pensar que lá está melhor porque você quer poder e eles têm poder para te dar. É por isso que muitos pastores estão a se perder. Vão receber os feitiços na Nigéria para vir deixar cair pessoas porque faia. Não tem faia nenhum, é feitiço. É por isso, por causa desses testemunhos maléficos, são testemunhos malignos, testemunhos enganosos. E os testemunhos do inferno estão a fazer com que as pessoas da igreja se afastem ainda mais, porque tudo é pecado. Sabe que tudo é pecado? Deus te ama demais para te condenar por causa de um colar, meu. Deus te ama demais, mandou o filho dele. Pensa aonde você estava antes de vir a Cristo. Te procurou, te caçou, Deus te caçou, te seguiu até onde você estava. E foi lá te buscar, te resgatou dali e te trouxe para perto dele.
Tem uma música do irmão Moisés Mbie que fala assim: Olandingati yawa, Olandingati yawa, Olandingati yawa. Me seguiste até aqui. Deus me seguiu em todos os caminhos que eu andei. Eu não morri porque Deus me seguiu. Eu não morri porque Deus me seguiu aonde eu fui. Aonde quer que eu fosse, Deus estava lá. Deus estava lá. Agora vai me condenar por causa de uma unha postiça. Vai me condenar por causa de um postiço. Vai me condenar por causa de um batom? Sério? Se eu não exagero, se eu não estou a viver no exagero, na libertinagem, e eu vivo conforme a palavra de Deus, Deus vai me condenar porque eu tranço o cabelo. Onde é que está a fé? Onde é que estão as boas obras que eu pratico? E onde é que estão a fé que eu tenho? Onde é que está? Se a salvação é pela fé. Deus te ama demais para te condenar por causa de um colar. Mandou filho dele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Por que você crê e vais perecer por causa do postiço? Deus não falou aquele que nele crer e deixar os postiços, aquele que nele crer e não usar colar e deixar o colar, aquele que nele crer e não se maquilhar, vai ter a vida eterna. Por que não falou isso? Por que a Bíblia não fala isso? Está aqui o livro de Colossenses 2, versículo 21. Ele fala assim, vou começar no 20. Vocês morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então, por que vocês estão vivendo como se fossem deste mundo? Não obedeçam mais às regras como estas. Não toque. Não toque nesta coisa. Não prove aquela. Não pegue naquela. Não faz isso. Não faça aquilo. Não faça aquilo. Todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis depois de usadas. Tem a ver com coisas que se tornam inúteis depois de usadas. Uso e inutilizo. Vai por lixo. As proibições são sempre sobre coisas que depois de usadas não têm mais valor. Não têm mais valor. São inutilizadas. Eu tranço o meu cabelo, eu aplico unhas postiças, eu uso colares, não porque isso me define. Não é porque me define, não é aquilo que eu sou. É para fazer alguma diferença em mim. É para ter alguma mudança. Não me dá autoestima. A minha autoestima vem do meu interior, de Cristo, do Espírito Santo. Eu uso para ter alguma diferença em mim. Só isso. Não é isso que me define. Por que eu me perderia por causa disso? Não obedeçam mais a regras como essas. Fui no inferno e vi lá o pastor fulano. Fui no inferno e vi lá a pastora fulana. Se não vives de engano, não obedeça mais a regras como essas. Não obedeça mais, amados. Não obedeça mais. Rebro seri cantarabá serega. Rabá saragaia se. Remantaragabo seri cantarai. Ei, não obedeça mais. Não obedeça mais. Não tem mais valor. Essas coisas não têm mais valor. Nós morremos com Cristo. O nosso interior morreu com Cristo. O nosso coração morreu com Cristo. É por isso que nós somos modestos. É por isso que nos vestimos com modéstia. É por isso que nos organizamos.
É por isso que cuidamos de nós, cuidamos do nosso corpo, cuidamos também da nossa aparência, porque nós somos de Cristo. Nós somos de Cristo. Somos a imagem e semelhança de Deus e devemos cuidar da imagem, a imagem e semelhança de Deus. E não vamos mais dar ouvidos a esses enganadores que vêm com peles de ovelhas, tentando tirar as ovelhas do rebanho, tentando te atormentar, te assustar. Não vamos mais obedecer, não vamos mais ouvir regras humanas, porque Paulo está a dizer, são apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. Eu vou abrir minha igreja, só porque eu não meto postiço, também ninguém pode meter, só porque ninguém mete calças, também ninguém pode meter, só porque eu então posso abrir a minha igreja e dizer que os vestidos fazem assim, os vestidos são assim, eles voam. Então também ninguém pode meter. São regras humanas. São regras humanas. Estamos a orar. Querido Deus, querido Pai, Criador do céu e da terra, Deus soberano, Deus que transforma, Deus que muda as mentes, Deus que capacita, Deus que disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Senhor, que essa verdade nos liberte, que essa verdade nos limpe, que a tua verdade limpa, Senhor, a nossa mente e o nosso coração e ajuda-nos a guardar o nosso coração, Pai, pois dele procede as coisas malignas. Ajuda-nos a guardar, Senhor. Pessoas têm se aproveitado das tuas ovelhas, principalmente daquelas que têm mais preguiça de meditar na tua palavra, e os enganadores vêm e se aproveitam delas, semeando doutrinas vãs, doutrinas pagãs, doutrinas humanas, oprimindo as tuas ovelhas, Senhor, oprimindo o teu povo. É isso que tem acontecido, Pai. Tenha misericórdia desses enganadores, Senhor, e tenha misericórdia dos teus filhos, que mesmo o Senhor dizendo para não ouvirmos esses tais, nós ainda temos ouvido, Senhor. Ainda temos ouvido os falsos profetas, Pai. Tenha misericórdia de nós, nos perdoa, Senhor, e ajuda-nos a guardar a Tua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra Ti. A Tua palavra fala que para a liberdade Cristo nos libertou. É para andarmos em liberdade, é para vivermos em liberdade. É por isso que hoje em dia todo crente tem a sua Bíblia e deve ter uma Bíblia para andar em conformidade com a palavra e não com as palavras dos homens, Senhor, pois a tua palavra liberta. O maior presente que o Senhor nos deu é Cristo, e a maior revelação de Deus aqui na terra é a tua palavra, Senhor. É a maior revelação, Pai. Senhor eterno e maravilhoso, obrigada pela tua palavra que andou aqui em forma corpórea, em forma humana. Obrigada, Senhor eterno. Pai, guarda-nos, Senhor. Guarda-nos dos falsos profetas. Guarda-nos das falsas profecias. Purifica os nossos ouvidos, Senhor. Não queremos ter coceira, Pai. Não queremos ir procurar profetas que nos profetizem, Senhor, que estejam a nosso favor mesmo estando errados. Não queremos, Pai eterno. Senhor, daqui a pouco nós queremos que o Senhor está a voltar. Daqui a pouco o Senhor vai nos levar para si. Por isso não nos deixa nos desviarmos, Senhor. Não nos deixa, Senhor, nos desencaminharmos. Ajuda-nos a meditar na tua palavra de dia e de noite, para que não nos desviemos dela, Pai. No nome poderoso do Senhor Jesus, eu orei confiando em ti, Senhor, na fé que temos em Cristo, na fé que temos em Cristo. Que o bom Deus te abençoe. Que o bom Deus guarde o teu coração. Que o bom Deus guarde a tua mente, o teu entendimento. Que o Espírito Santo revele a palavra de Deus na tua mente e guardes. E que o Senhor guarde também a tua família. Os tempos estão difíceis, mas nós somos capazes em Cristo Jesus.
Obrigada.